Olá pessoal, há algum tempo eu não posto vídeos aqui no canal por falta de tempo, excesso de trabalho. O tempo está corrido, mas pessoas me pediram para comentar o momento atual político que está efervescente, pegando fogo no cenário político, jurídico e assim por diante. O Sérgio Moro, ele caiu na própria armadilha de brincar com o poder, com as leis. Eu já fui muito lavajatista, já defendi o Sérgio Moro, já defendi a Lava Jato, já fui muito crítico do PT, ainda sou, nunca votei no PT, nunca votei na esquerda, sempre votei mais em candidatos de centro. Mas antes de ser divulgado tudo isso, eu já suspeitava da forma como a Lava Jato agia, como o juiz Sérgio Moro agia. E eu fiz um artigo no começo do ano, eu já fiz alguns mapas do Sérgio Moro. Houve até uma discussão com alguns astrólogos sobre o horário, mas eu cheguei a um horário que bateu mais com os odus que regem a vida dele. E lá no meu blog de Umbanda Astrológica, portalesdocel.com, eu fiz um mapa ao ciclo de vida de Sérgio Moro. E lá eu previ muitos contratempos nos quais ele está passando agora, com odus negativos, com trânsitos negativos. E também fiz para o Lula, lá no meu blog tem também sobre o Lula, que ele estaria no momento atual de reagir, está findando um ciclo de 10 anos negativo, que ele está, tanto pela astrologia chinesa como pela astrologia ocidental. E eu comento mais porque eu vejo a opinião ainda insistente de astrólogos de direita, de extrema direita, conservadores, que continuam a insistir na ideia que eles defenderam durante a campanha e que eu sempre fui contra. Eu não vi o mapa do Brasil assim. O Brasil ele não é de extrema direita, ele não é também de extrema esquerda. O Brasil ele é uma nação meio ao centro, apesar da elite retrógrada, como o sociólogo Gessé de Souza apontou muito bem no seu livro. Mas a massa, a extrema maioria, ela é ou de centro-esquerda ou de centro-direita. Você vê isso claramente pelos candidatos eleitos nos últimos 30 anos, ou desde, pelo menos, desde o Itamar para cá, que assumiu no lugar Fernando Collor, a gente vê que há um centro. A política brasileira ela é um centro, como a gente via no antigo PMDB, no antigo PSDB, que hoje em dia não é mais nada, ninguém sabe mais nem o que o PSDB é. A Marici Vogel divulgou um vídeo, depois das divulgações do Intercept, completamente desnorteada, ela defendendo o Sérgio Moro e dizendo que Lula vai continuar preso e que ele tem que ficar preso porque lá é o lugar dele. Mas ela não fala nada sobre o Queiroz, sobre o Fábio Bolsonaro, sobre os laranjas, sobre os fantasmas ligados à família Bolsonaro. Eu sempre fui antipetista, mas notei desde o início, pelo menos do início da campanha do ano passado, que tudo era uma trama da Lava Jato. E os comentários dos comentaristas vendidos de todos os grandes canais é sempre o mesmo. Isso pode ter alguma coisinha errada, mas de forma jurídica não afeta em nada, porque ele já foi condenado por 2 instâncias. Isso é mentira. As instâncias não analisaram o processo, como Reinaldo Azevedo sempre apontou. Eles apenas tiveram medo de confrontar a Lava Jato, como a gente viu aí, tinha nas conversas um diálogo muito próximo com o Fux no Supremo, talvez tenha até com o Fachin e com os desembargadores do TRF4, que por unanimidade sequer analisaram as provas, só mexeram na questão da pena, inclusive aumentando que o STJ corrigiu depois. O STJ também não analisou a questão das provas, apenas julgou o recurso e confirmou sem querer confrontar com a Lava Jato, que agora é uma forma diferente. Eu já vi operações como a Castelo de Areia e outras operações querendo pegar o Sarney, serem jogadas no lixo por alguma desculpa que algum ministro do Supremo encontrou e jogaram no lixo.
não importando as instâncias abaixo, nem do STJ, nem dos TJs, nem da primeira instância. Então, eu acho que o STF tem muita chance de jogar essas condenações no lixo. Inclusive astrólogos coxinha, que dão curso e que tem canais bombando na internet em cima do antipetismo e do sensacionalismo de extrema direita, deveriam pedir desculpa ao Brasil, porque teimam em dizer que o Bolsonaro é a salvação do Brasil. A Marici Vogel mesmo, ela continua dizendo que o Bolsonaro é a depuração do Brasil, a limpeza do Brasil, enfim. Outro astrólogo de extrema direita que usa astrologia védica diz que Bolsonaro era o cavaleiro branco das profecias de Chico Xavier e que ele é que ia modificar o Brasil, que Sérgio Moro ia ser um sucesso. Marici Vogel mesmo disse que o retorno de Saturno, de Júpiter no mapa do Sérgio Moro seria sucesso. Eu contestei isso no meu blog, inclusive no meu artigo que eu citei há pouco, no meu blog, que o retorno de Júpiter para o Sérgio Moro não seria sucesso e sim uma cobrança kármica se ele tivesse agido errado, como as conversas estão mostrando que ele agiu. Porque Júpiter ele é justiça. Até no meio cabalista, quando se fala em arcanjos de justiça, como é o caso de Gabriel, se diz para não invocar muito, porque ele pode trazer justiça a seu favor, ou de punição se você tiver agido contra a justiça. E é o que está acontecendo com o Sérgio Moro. Ele agiu como um juiz que estava trabalhando a interesses outros, não só os dele, talvez dos Estados Unidos, não sei. E agora o retorno de Júpiter está sendo uma cobrança para ele. Ele pensou que ia ser sucesso total no governo como ministro da Justiça, aprovar suas medidas, depois ir para o Supremo, ou até virar presidente da República, mas não é tão simples assim. Eu vi um astrólogo um dia desse, muito famoso, que diz que viajou o mundo todo, que é cabalista, que é não sei o que, defendendo o Bolsonaro, dizendo que as crises do governo e do Bolsonaro era porque a Globo, ele estava batendo de frente com a Globo. Mentira, a Globo está tentando, de todas as formas, encobrir os escândalos revelados pelo Intercept Brasil. A Globo está atolada na lama da Lava Jato até o pescoço e está tentando desqualificar. Jornalistas conceituados estão atacando o Green do Intercept de todas as formas, tanto por ciúme, porque são incompetentes, uma vergonha para o jornalismo brasileiro. A maioria deles, nenhum conseguiu um foro desse, nenhum contestou a Lava Jato. Apenas o Reinaldo Azevedo sempre bateu de frente com a Lava Jato. Mas a maioria, todos lavajatistas, conservadores, defensores do Bolsonaro, que seria a nova política, mesmo todos sabendo que não é. Ele está aí há 30 anos nesses grupos ligados a PP, a Maluf, a Pezão, a Cabral, a Eduardo Paes. Ele sempre esteve lá, só que esteve quietinho e nunca chamou atenção. Se ele continuasse quietinho, nunca iam falar nos escândalos do Flávio Bolsonaro, do Queiroz e assim por diante. E as pessoas sempre perguntam, e o Lula vai ser solto depois desse... Pela norma, pela ética, pela justiça, se seguir como o Gilmar Mendes comentou, é claro que esse processo será jogado no lixo. A maioria dos processos contra o Lula são armação, como aqueles do Boeing, que não tem nada a ver dos Boeings lá, dos caças. Né? A gente vê que é tudo para criar pedras no caminho do Lula e que não tem nada ali, não tem nenhum sentido. É claro que inocente ele não é, sempre fui anti-lulopetista, sempre fui anti-esquerda, antipetista, mas que fosse investigado de forma normal. O MPF nunca teve competência de achar o dinheiro que ele diz que o Lula tem, nunca teve competência de achar provas, por isso todo esse diálogo do Dallagnol com o Moro, tentando encontrar uma forma de condená-lo. Então isso é muito perigoso, porque se fazem isso com o ex-presidente, pode fazer isso com qualquer pessoa para tomar o poder, para implantar o que eles quiserem, para entregar o nosso patrimônio, como estão integrando a Petrobras, como Paulo Guedes foi lá nos Estados Unidos dizer que tudo estava à venda, como deram a base de Alcântara para os Estados Unidos usar, a subserviência do Bolsonaro ao Trump e à bandeira americana. Isso é uma vergonha também generais concordarem com isso, apoiarem isso. Eu acho que tem grande chance sim, porque o Lula está retomando seu poder astral, o mapa dele mostra isso, e eu acho que o STF pode corrigir
toda essa distorção feita pela Lava Jato e jogar todas essas operações manipuladas no lixo. Os comentaristas dizem, não, mas tem provas robustas. Não tem nenhuma prova. O próprio juiz reconhece que não tem provas. Foi baseado na delação do Léo Pinheiro para condená-lo. E inclusive o Léo Pinheiro nem foi tão beneficiado com isso, como eles só usaram a delação mesmo para condenar o Lula. Então eu acho que o PT se fortalece, o Lula se fortalece, a esquerda se fortalece, e a extrema-direita, desde que o Bolsonaro foi eleito, vem degringolando, vem caindo, brigando entre si. O PSL é uma bagunça só. O Sérgio Moro, que era o braço mais forte do governo após o Paulo Guedes, está se desmoralizando. O Paulo Guedes, mais cedo ou mais tarde, também vai perder esse poder que ele tem. Quando toca nos bancos, ele se irrita. Ele quer que tire só direito de trabalhador, com aquele papo furado. E só quer pegar servidores, sem que taxe os bancos, sendo que os bancos poderiam dar uma renda enorme. O agronegócio, megas fazendeiros que pagam muito pouco de imposto rural, deveria aumentar o imposto rural e arrecadar muito mais dinheiro. Enfim, é um governo da morte que defende que caminhoneiro dirija sem fazer teste toxicológico. A gente vê acidente todos os dias, noticio no meu blog acidentes terríveis, quer liberar armas, quer liberar que polícia atire sem ser penalizado, sem perguntar, já chega atirando. Enfim, é um governo de morte que gosta de arma, que odeia educação, que ataca o sistema de educação, que odeia professor, que odeia estudante. E eu não vejo onde é que uma pessoa dessa possa ser um cavaleiro branco previsto na profecia do Chico Xavier, como disse o astrólogo de astrologia védica de Brasília. Ele deveria pedir perdão aos seus clientes e aos seus internautas por ter dito tamanha baboseira. Ele disse que o Lula seria condenado em todos os processos da Lava Jato, e já que só a sua astrologia presta e a dos outros não, ele poderia ter visto todo esse lamaçal, que ele sempre babou o ovo do Sérgio Moro, sempre defendeu a Lava Jato, sempre foi lavajatista, e agora fica tentando colocar panos quentes. A desculpa agora desses astrólogos é que são os corruptos que estão atacando a Lava Jato. Mas como alguém combate a corrupção, manipulando o processo legal, fazendo conluio com o Ministério Público e tentando envergonhar as partes de defesa. Não existe justiça dessa forma. No Brasil, a democracia é plena, o Código Penal fala outras coisas que não tem nada a ver com o que foi feito na Lava Jato. Teve alguns avanços, prendeu corruptos como Cabral, Pezão, Cunha e outros, mas o Aécio, o Alckmin, o Serra, o FHC e tantos outros, o Jucá, o Sarney, que nunca colocaram o pé na cadeia. Por que só prendeu Lula? Porque ele seria presidente em 2018, isso ninguém tem a menor dúvida. Bolsonaro jamais seria presidente sem esse dedo da Lava Jato e sem aquela facada lá do Adélio Bispo, que todo mundo se irritaram com o comentário do Lula, mas ele está certo, não de dizer que a facada foi falsa, isso com certeza não, mas que ele não foi a debate e foi beneficiado por não ir a esses debates. Então ficou muito evidente que a facada favoreceu. Claro que ninguém quer tomar uma facada, ele não queria tomar uma facada, isso é evidente, mas foi favorecido. E a Marici Vogel, toda descabelada, acordando no meio da noite, falando como se ela fosse dona da verdade, que conhece graus, que não sei o que o STF está fraco. O STF está fraco justamente por ter ministro envolvido nessas tramóias da Lava Jato. E eu acho que o Bolsonaro terá problemas com as investigações do Flávio Bolsonaro. Seu governo se bagunça cada dia mais. Ele agora já está perdendo um pouco do contato que tinha com os generais. Inclusive, a depuração das sombras do Brasil, através de Netuno, Plutão e Saturno, os planetas exteriores, pegaram o executivo, da vez que a Dilma caiu, depois o legislativo, prendendo
o Cunha, que era presidente da Câmara, e outros deputados e senadores, e vai pegar também o STF ainda, porque ele não faz o que deveria fazer. Como agora ficam só jogando o habeas corpus do Lula para frente e não corrige o que tem que ser feito, que é anular esse processo e dar liberdade ao Lula. Além disso, as Forças Armadas também ainda vão cair nesse pente fino que os planetas exteriores estão fazendo sobre o mapa do Brasil. Alguns eclipses vão mexer nisso. O STF e as Forças Armadas também vão passar por essa depuração e a gente vai ver muito mais mudança. O Brasil não é de extrema direita. Alguns astrólogos dizem que só a partir de 2022 que a extrema direita perde força. Não, a extrema direita já está perdendo força desde a eleição do Bolsonaro e vai perder cada vez mais. O Brasil não é nem de extrema esquerda nem de extrema direita. Ele é de centro. E a extrema direita ela vai cair cada vez mais, começar com a queda do Sérgio Moro e complicações do governo Bolsonaro. Ele talvez fique até o final do seu mandato sim, sangrando, rastejando, para nunca mais voltar para a política nacional.